Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Estamos na aula 15. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Professora Iris. E nós estamos na metade aí da nossa unidade, já meio caminho andado. Hoje nós vamos continuar falando sobre músculo e exercício, parte 2. A gente vai ilustrar alguns exemplos aqui na aula para vocês poderem entender melhor essa questão aí do músculo e o exercício. E hoje nós trazemos novidade. A aula passada nós falamos das fibras. Nessa aula a gente vai trazer uma outra abordagem sobre o papel dos músculos. Então vamos conhecer? Acompanha comigo aí ligado na aula. Então, parte 2 do conteúdo músculo e exercício. Qual que é a agenda da nossa aula, né? Então nós vamos ter 4 momentos para a gente conversar na aula de hoje. Qual que é o primeiro momento, professora Iris? Então nós iremos falar aí sobre as adaptações neuromusculares ao exercício físico. No segundo momento falaremos aí sobre o comportamento do músculo durante a produção de força e em exercício. Perfeito. E no terceiro momento falaremos aí sobre os tipos de ação muscular para a produção de força. E para complementar esse assunto, falaremos sobre o comportamento do músculo no exercício aeróbio e anaeróbio. Quais são as palavrinhas-chave que a gente vai destacar que é para você, estudante, já começar o aprofundamento referente a esse assunto? Então, nós vamos focar aqui em adaptações neuromusculares. Então, a gente vai entender o que acontece com o músculo à medida que a gente vai fazendo o exercício e os tipos de ação muscular. Lembra que na aula passada nós falamos sobre os tipos de fibra, então hoje nós vamos conhecer os tipos de ação muscular. Qual que é a habilidade proposta para essa aula? A habilidade 1 é analisar o comportamento do músculo no treinamento com exercícios aeróbios e anaeróbios para o desenvolvimento de força e resistência cardiorrespiratória. E aí nós temos a habilidade 2, identificar os tipos de ação muscular utilizados no exercício físico para a produção de força. Então esse aqui é muito focado, né, a segunda habilidade, nos tipos de ação muscular. Nós vamos começar a nossa abordagem e aí eu quero vir aqui, deixar esse slide pequenininho. Vamos olhar aí para essas duas imagens, né, professora Iris? Vamos olhar. E vamos imaginar aí, quando se fala de adaptações neuromuscular, eu vou começar trazendo o conceito do que seria o neuro, né? Lembra que na aula passada nós aprendemos que o sistema nervoso vai participar desse potencial de ação, desse estímulo para o músculo, para poder haver a contração muscular? Então, quando a gente treina, à medida que a gente vai fazendo o exercício, então a gente adquire a adaptação neuromuscular. Então, é justamente esse sistema neural, o sistema nervoso com o sistema muscular junto ali. Por isso o termo adaptação neuromuscular. E aí nós temos também uma outra questão. Vocês viram que na imagem tem a imagem de uma pessoa fazendo exercício de força e uma imagem de uma moça correndo. Ali a gente vai ter os dois parâmetros, né, do que seria um exercício aeróbio, uma corrida ali, uma caminhada, e o que seria um exercício anaeróbio, um exercício mais de força, explosão. E nós já estudamos isso lá em metabolismo, quando a gente falou lá dos sistemas de energia. Mas aí como que isso vem para o músculo? Então a gente vai destacar em relação às adaptações neuromusculares, duas apenas. Vou dizer para você, aluno da mediação, que tem muitas outras, né? Quando a gente estuda educação física, a fisiologia do exercício, a gente vê inúmeras adaptações. A gente vai destacar só duas para você, que nós consideramos aí as adaptações mais importantes. Mas fique sabendo que tem mais. Vamos conhecer então essas duas? Acompanhe aí comigo. Então, nós temos duas. Quais são elas, professora Iris? Nós temos a hiperplasia e a hipertrofia. E aí a gente reforça que essa hiperplasia ela vai se referir ao aumento do número total de fibras
né? Em um músculo específico. Então, você vai pensar num recorte aí desse músculo e você vai ver esse quantitativo de fibras musculares naquele músculo. Perfeito. Já a hipertrofia, a gente está falando do aumento do tamanho dessas fibras, né, musculares em um músculo específico também. Perfeito. Então agora nós vamos entender melhor como que fica isso. Então no próximo slide a gente tem aqui o desenho de um músculo. Vocês vejam aqui que eu tenho um feixe, né, de fibras. Lembra que eu mostrei isso na aula passada? Eu tenho várias fibras musculares aqui. Esse desenho também ilustra. Então, quando eu tenho a hipertrofia, eu estou dizendo o quê? Que essas células vão aumentar de tamanho. Então, aqui eu tenho ela num tamanho menor e aqui eu já tenho ela sofrendo o processo de hipertrofia. E o que acontece na hiperplasia? Então, na hiperplasia, eu tenho o aumento do números. Então, aqui eu tinha 4 e aqui nessa outra imagem eu já vou ter 6, né? Então, é o número de células, é o número de fibras. Lembrando que a minha fibra muscular é a minha célula. Então, quando eu digo hiperplasia nas células, é aumento das fibras, números de fibras ali que vai aumentar. E a hipertrofia é o aumento do tamanho, ok? Então, anota aí. Hipertrofia aumenta o tamanho, hiperplasia aumenta o número, para diferenciar o que é uma ou outra. E qual que é a principal adaptação, então, fisiológica quando a gente pensa em hipertrofia e hiperplasia? Imagina aí que você quer aumentar o seu músculo. Geralmente os jovens querem ficar musculosos, né? Com a massa magra ali bem definida. Então, ele busca muito a hipertrofia, né? Que é o aumento do tamanho do músculo. E aí também quando você não tem muito músculo, se você é uma pessoa muito magra e você deseja aumentar o número de fibras também, então você vem com a hiperplasia. Mas qual que é a adaptação que fica, professora Iris? É uma tentativa aí de suportar esse esforço que vem, né, que vem em decorrência da prática dos exercícios físicos. Então vem aqui só para a gente reforçar essa parte, para a gente ligar com a aula passada. Então vejam bem, na aula passada a gente aprendeu que as fibras, elas vão influenciar nessa produção de força. Então imagina ali na imagem, né, que está aparecendo, que quando você aumenta o tamanho da sua fibra, significa o quê? Que ela vai ficar mais forte, vai conseguir produzir mais força. E quando você aumenta o número também. Só que quando você aumenta o número de fibras, você também tem que ter ali aquele motoneurônio, lembra da aula passada? Inervando a fibra ali para que você chegue com potencial de ação para a contração muscular. Lembrando que quando eu tenho esse estímulo nervoso, ele vai ser diferente numa pessoa treinada e numa pessoa destreinada. Justamente por quê, professora? Porque uma pessoa destreinada ou sedentária, ela não tem adaptação neural. Então, quando vir lá o potencial de ação do sistema nervoso, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir ativar toda aquela fibra. Imagina esse músculo que está aparecendo aí, ela vai ativar 1 ou 2, então a produção de força dela vai ficar comprometida. À medida que ela vai treinando, essa célula vai aumentando de tamanho, vai aumentando os números, e aí a gente consegue ativar, né, ter uma adaptação neural, então eu vou conseguir produzir mais força. E essa adaptação só é possível com o exercício. Então, se a gente quer melhorar a força, a potência, a velocidade, tem que treinar para poder alcançar essa adaptação, ok? Então vamos seguir porque tem mais coisas aí, né, professora Iris? Isso, e aí essas células vão se capacitar para poder suportar essa carga, né, prof? Exato, Para ela ficar ou em maior volume, né, porque essa primeira imagem aqui, vou até aproximar de você, essa primeira imagem aqui, ela ganhou um volume, né? Já na segunda a gente tem uma maior quantidade de células. Isso, que seria o número. Então vejam bem, a gente tem duas importantes, lembrando que tem muitas outras, né? Mas isso aí é conteúdo para você estudar numa suposta graduação de educação física, se assim desejar. Isso. Então a gente vai continuar aqui tratando desse assunto e a gente já vai mudar um pouquinho o foco agora, falando, associando também novamente com os sistemas de energia, para a gente fechar. Lembra que metabolismo, músculo, caminham junto ali. Todo momento eu estou retomando a aula de metabolismo, associando com a aula passada, para a gente poder entender esse assunto. Vamos seguir porque tem mais informação aí, acompanha comigo.
Então, nós temos aqui, então, as adaptações em relação ao tipo de fibra. O tipo de fibra foi o que nós vimos na aula passada, né? Vamos lembrar dos tipos de fibra? Então, a gente tem o tipo 1, que são as fibras de contração lenta, são fibras aeróbias, são fibras vermelhas, lembra? A gente falou sobre isso. E a gente tem as fibras do tipo 2, são fibras de contração rápida, fibras do tipo branca, são fibras que vão acionar ali o sistema ATP-CP e o glicolítico. Então, aqui a gente tem isso considerando o exercício anaeróbio e o exercício aeróbio. Então, conforme o tipo de fibra, eu vou ter uma adaptação específica. Nós já vimos que as nossas duas grandes adaptações é a hipertrofia e hiperplasia. Mas nós temos outras. Quais seria, professor, em relação ao treino anaeróbio? Nós temos um maior recrutamento dessas fibras musculares, no caso da tipo 2. Perfeito. Então, quando eu faço um exercício aeróbio, eu vou utilizar com mais frequência tipo 2. Logo, eu vou utilizar qual sistema de energia? ATP-PC glicolítico. Perfeito. Então, aqui, quando eu faço exercício anaeróbio, eu utilizando mais fibras do tipo 2, eu vou logo trabalhar o sistema ATP-PC e o glicolítico. Isso significa o quê? Que o meu músculo vai criar adaptação para que eu possa suportar. Lembra a adaptação lá? Eu preciso suportar o esforço, eu preciso ter força, resistência. Então, se eu faço um treino anaeróbio, o que vai acontecer no meu músculo, professora? Eu vou recrutar muito mais as fibras do tipo 2 e eu vou desenvolver mais o sistema ATP-CP e o glicolítico. Fechamos, né? E aí, quando eu falo de treino aeróbio, como que fica, professora Iris? Então, nesse momento, recruta-se as fibras tipo 1, tem aí um número de capilares envolvidos, trabalha-se aí com conteúdo de mioglobina, tem-se a função mitocondrial e a presença de enzimas oxidativas. Olha bem, vamos aqui porque isso aqui é legal para a gente refletir. Olha que interessante. Lembra quando eu falei para vocês que falar de metabolismo energético é o centro ali para a gente entender como que a gente gasta energia? E o nosso sistema ele é integrado. Nós temos lá a nossa máquina, que é o sistema nervoso central, que controla e regula tudo. A gente vai ter os hormônios que vão fazer um papel muito importante também nessa regulação. E aí, quando a gente junta energia com o músculo, vocês percebam aí que, à medida que eu faço um exercício aeróbio, para eu suportar o exercício aeróbio, eu vou desenvolver uma adaptação neuromuscular e metabólica. Por quê, professora? Porque eu vou mexer na função da mitocôndria, eu vou mexer nas mioglobinas, que são as que vão carregar o oxigênio. Então, eu vou mexer em toda uma estrutura bioquímica, metabólica, para que eu possa garantir esse exercício aeróbio. Então, o que a gente está trazendo aí para você é para você ligar. Então, professora, quando eu faço um exercício aeróbio, não é só meu músculo que eu vou desenvolver no sentido de ter mais resistência. Eu também vou desenvolver a minha célula, a minha fibra. Ela vai aumentar de tamanho, ela vai multiplicar, vai aumentar a quantidade. Eu vou aumentar a minha função mitocondrial, a minha secreção da hemoglobina, o trânsito dela ali na corrente sanguínea. Então, são inúmeros benefícios. Lembrando, professora Iris, que a gente só deu uma partinha aí, ó, é um percentual mínimo do que o exercício possibilita. Então, a gente já dimensiona o quanto que é importante saber sobre músculo e exercício. E aí você vai fazer o exercício com mais vontade, né, com mais gás, com consciência principalmente. Vamos concluir esse slide? Continua aí, porque tem uma última informação, que seria o quê, professora Iris? Então, nesse treino aeróbio, há uma melhora da capacidade do metabolismo oxidativo. Então, aqui, gente, a gente fecha o terceiro sistema. Então, relaciona com o sistema oxidativo. Então, fechamos a primeira parte, que são as adaptações. Agora, nós vamos conversar sobre o que, professora Iris? Sobre o comportamento do músculo no exercício aeróbio e anaeróbio. Perfeito. Vamos aqui. O que seria o aeróbio e o que seria o anaeróbio? Para o aluno que piscou.
A presença de oxigênio, né? Perfeito. Então, o trabalho dentro da mitocôndria e o trabalho dentro do citoplasma. Perfeito. Então, a gente já sabe que o exercício aeróbio, eu vou gastar energia ali com a presença de oxigênio, e no anaeróbio eu vou gastar energia, produzir força, sem a presença do oxigênio. E a gente já estudou esse metabolismo. E por que nós trouxemos isso para a aula de músculo? Nós vamos entender agora por quê. Acompanha aí comigo. Então, nós temos aqui o exercício anaeróbio, que vai dizer o quê? Que eu vou trabalhar numa produção máxima e submáxima. Então, quando eu faço exercício anaeróbio, eu estou dizendo o quê? Que eu vou usar o meu máximo ou o meu submáximo. Eu não trabalho ali numa intensidade leve e moderada, eu vou trabalhar em níveis altos. Por quê? Porque eu vou exigir muita força. Logo, os sistemas que a gente vai envolver são os dois primeiros. Nós já estudamos isso lá no metabolismo. Quando a gente associa com o músculo, olha que interessante. Então, se eu estou trabalhando os dois primeiros sistemas, que são a ATP-CP ou PC, que é a mesma coisa, né? E o glicolítico, eu vou utilizar que tipo de fibra? Eu vou precisar de fibras de contração rápida, ou fibras brancas, ou fibras do tipo 2. Isso significa o quê? Que eu vou utilizar predominantemente as fibras tipo 2. Então, a gente já associa esse comportamento. Então, se eu estou em exercício anaeróbio, eu estou utilizando fibras do tipo 2. Anota aí para você não confundir. E aí, quando eu estou em exercício aeróbio, eu vou exigir o quê? A resistência cardiorrespiratória. Então, eu vou precisar ali de muito condicionamento, né? Para suportar aquele esforço ali por um longo período. Logo, as fibras que eu vou utilizar são fibras de contração lenta, fibras vermelhas ou fibras do tipo 1. Lembrando que essas três terminologias equivalem à mesma coisa. A literatura ela vai te classificar ou como vermelhas, ou como contração lenta, ou como fibras do tipo 1. Tá valendo todas as terminologias. E aí, quando eu faço exercício aeróbio, qual que é o comportamento do meu músculo, lá do meu sistema cardiovascular, do meu coração? O que acontece nele como adaptações, professora Iris? Ele tem como adaptações o tamanho do coração, além do volume sistólico, o controle aí dessa frequência cardíaca, o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo, a pressão arterial e o volume sanguíneo também. Perfeito. Então, vejam bem, vamos aqui novamente. Nossa, professora, começou a complicar. Vamos imaginar aqui que a gente está numa correntinha, né? Então, eu peguei o primeiro... eu não sei como é que eu vou chamar a primeira casinha da corrente. Se a professora tiver o nome... Argola? Pode ser a primeira argolinha. Então, primeira argola foi lá o sistema de energia, lá no metabolismo. Aí a gente veio agora com o sistema muscular. Depois a gente adicionou uma terceira, que é o sistema neural, o sistema nervoso. E agora a gente está adicionando uma quarta, que é o sistema cardiovascular. Considerando que o nosso coração, ele é um músculo. Então, eu faço o exercício, eu vou mobilizar tudo isso. Então, não é algo isolado. Então, vejam, quando eu faço exercício aeróbio, eu vou ter todas essas adaptações. E o meu corpo, o meu músculo, seja um músculo esquelético, seja um músculo cardíaco, ele vai se comportar conforme o meu estímulo, conforme a minha carga de exercício. Nós vamos ter uma aula que vai falar sobre os princípios de treinamento, conforme a minha sobrecarga. Então, eu preciso entender que fibras vão estar associadas, tipos de ação muscular vai estar associado, que a gente vai já estudar, o sistema cardiovascular vai estar associado, o sistema nervoso vai estar associado e eles funcionam de forma integrada. Então, quando a gente diz assim, comportamento do músculo, vai depender do tipo de exercício. Se eu tenho um exercício aeróbio, ele vai comportar de um jeito. Se eu tenho um exercício anaeróbio, ele vai comportar do outro. Em que sentido, professora? Se eu estou no anaeróbio, eu vou exigir mais força, mais potência, mais velocidade. Eu não vou suportar por muito tempo. Se eu estou no aeróbio, eu vou exigir resistência. Por quê? Porque eu vou ter que ficar longos períodos ali. Então, isso ficou claro para você, né?
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então vamos seguir porque tem mais coisas aí pra gente ver. Acompanha. Chegamos no nosso terceiro momento, que é sobre o quê, professora Iris? São os tipos de ação muscular para a produção de força. Então vamos lá. Agora nós vamos entender quais são esses tipos, né? Para que haja produção de força, conforme está nessa imagem aqui, a gente já consegue ver o rapaz produzindo força. Mas que tipo de força será que esse rapaz está fazendo, realizando aí, né? Para a gente falar desse assunto, a gente vai retomar o nosso esquema que nós vimos na aula passada sobre a estrutura anatômica, né? Do sistema músculo-esquelético. Então, a gente viu na aula passada que ele está ali preso ao osso, aos tendões. A gente viu que ele tem camadas. E aí fica a pergunta: como ocorre a geração de força para o exercício físico ou esporte? Imagina aí, professora, como que vai acontecer isso? O que você acha, professora Iris? Essa geração de força vai depender aí dessas contrações ou desses relaxamentos, né, do músculo. Então, a gente vai estar produzindo aí essa força, vai demandar aí uma força. Agora, o que a gente tem que estar observando aí que também, e relembrando, quais os tipos de fibras que vão estar sendo trabalhadas, né? Se esse músculo está alongado ou se ele está sendo contraído, né? Tudo isso vai demandar. E aí a gente vai poder observar aí um trabalho isométrico, um trabalho de contração excêntrica, ou até mesmo concêntrica e excêntrica e isométrica, né? Isso. Então, vejam bem, na imagem a gente já visualiza. Imagina que o movimento do músculo esquelético, ele é voluntário. Então, o primeiro ponto é esse. Então, o nosso estímulo, o que a gente vai estimular, quando eu digo estímulo, é o comando que você vai dar para que o músculo realize aquele exercício. Se é um comando de alta intensidade, aí nós vamos entrar no exercício anaeróbio, isso a gente já entendeu. Leve a moderada no exercício aeróbio. E aí, o que acontece? A partir desse estímulo, eu tenho, então, essa produção de força sendo estimulada, eu consigo fazer com que eu trabalhe determinado tipo de ação. Só que aí qual que é a diferença? Aí eu vou pegar o pezinho aqui, vou dar um para a professora Iris, no nosso halter, e eu vou ficar com um. Então a gente sempre exemplifica muito o exercício de rosca direta, porque ele é o mais simples, né, para a gente exemplificar. Então imagina aqui que eu estou com esse movimento, eu faço aproximação, né? Eu aproximo o meu antebraço do meu braço. Então, eu estou nesse movimento de aproximação, nesse movimento aqui eu vou estar fazendo uma contração, certo? Mas que tipo de força eu preciso realizar para aproximar o meu braço do antebraço? E que tipo de força eu tenho que realizar para eu afastar, estender essa musculatura? E que tipo de força eu tenho que fazer para ficar com ele aqui, ó, no ângulo de 90 graus, mas parado? Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. A gente vai entender o tipo de força que eu produzo quando eu faço a extensão, o tipo de força que eu produzo quando eu faço a contração e o tipo de força quando eu fico aqui parado, né, um determinado momento. Então, para cada ação dessa, a gente tem um tipo de força que é realizado. E é isso que nós vamos entender agora. Fica comigo aí sem piscar, que nós temos muita coisa legal para a gente falar. E aí, professora, para a gente entender isso, a gente vai ter 3 tipos de ação muscular aqui, né? Que é a isométrica, a concêntrica e a excêntrica. Então, esses tipos de ação, eles vão então ser responsáveis pela geração de força. Olha que interessante aqui que eu quero falar para você. Que independente se ele está numa posição parado, ou encurtado, ou alongado, ele está produzindo força. Então, a gente vai só diferenciar que tipo de força eu considero quando ele está numa posição ali de isometria, que tipo de força quando eu faço ali numa posição de encurtamento e de alongamento. O que eu quero destacar? Percebam aqui que nessa primeira imagem, praticamente o comprimento do músculo não muda no repouso e numa situação de isometria. Você percebe ali que o comprimento não muda, mas mesmo assim o músculo está produzindo força.
E aí, como que pode isso, professora? Como? Se ele está no repouso e aí ele está em isometria, o comprimento do músculo está igual, o comportamento do músculo está praticamente a mesma coisa e ele está produzindo força. A gente vai já entender melhor como que isso acontece. E aí, quais que seriam os tipos de ação, então, que a gente tem, né? Quando a gente fala dos tipos de ação, a gente precisa entender o conceito, que eu vou falar de tipos de ação muscular quando esse músculo é ativado. Lembra que eu falei que precisa do estímulo? Então, o estímulo é justamente para ativar essa produção de força. Então, eu tenho que sair de um momento ali de repouso, ativar esse músculo. E eu posso ativar utilizando uma carga, um peso livre. Eu posso ativar com o peso do meu próprio corpo, mas eu preciso ativar essa produção de força. Quando eu ativo, ele pode encurtar. E aí nós vamos dando o exemplo lá da rosca direta. Quando eu aproximo o braço do antebraço, ele pode permanecer do mesmo tamanho, lembrando aqui, nesse caso aqui, ele está no movimento parado ali, ele pode resistir ao alongamento, então a gente tem ali os tipos de força. Então eu vou encurtar, vou permanecer do mesmo tamanho, ou eu vou alongar. E aí nós temos aqui os exemplos, né? De como que ele fica sem movimento, como que ele fica fazendo o processo de contração muscular e como que ele fica ali produzindo tensão. Vamos detalhar um pouquinho mais agora. Qual que é a primeira ação, professora Iris? Então, nós temos aí a primeira ação, a ação isométrica. Essa ação, ela é caracterizada pela tensão no músculo, sem a mudança no comprimento da fibra muscular. Então, aquele nosso exemplo que ficou paradinho lá, formando um ângulo de 90, né? Sem fazer ali nada mais, só segurando o halter, a gente tem um exemplo de ação isométrica. Esse músculo vai produzir tensão e não vai mudar o comprimento. Qual que é a anotação importante em relação a esse tipo de força? Essa força ela é produzida pelo músculo ativo e ela é igual à resistência que se opõe ao seu movimento. Perfeito. Aqui lembra um pouco da física, viu, gente? Trabalhar isso na física lembra muito a questão da produção de força. Então, dá para ser até interdisciplinar com a física, essa anotação aí. Vamos ver agora a ação concêntrica. Nessa ação concêntrica tem a ativação muscular, que é caracterizada pelo encurtamento do músculo. Esse músculo, ele agora desenvolve aí uma força e ele encurta. Olha que interessante. Lembra naquele momento lá que a gente tem a ação concêntrica que é aproximar, né? Então, a contração muscular. Então, a gente consegue desenvolver força e essa força gera o encurtamento. Qual que é a anotação aqui importante? Que essa força produzida pelo músculo, ela excede, ou seja, ela ultrapassa aí o que é imposto pela resistência ou até mesmo pelo peso. Perfeito. Então, é justamente por ela exceder, e aí eu vou explicar essa parte, porque essa parte é legal para o aluno da mediação entender, então vem aqui comigo. Você está aqui, a professora está segurando o halter, então quando eu consigo aproximar o meu antebraço do meu braço aqui, eu estou dizendo o que para o meu corpo? Que eu consigo, a força que está no meu músculo consegue levantar esse halter. Então, ele traz. Quando eu não consigo, eu estou dizendo o quê? Que a força que eu tenho no meu músculo não é suficiente para eu levantar esse halter. E aí, quando eu vou fazer musculação na academia, que eu pego uma carga muito alta, que eu não consigo levantar, ou quando o meu músculo está fadigado e eu não consigo, significa o quê? Que eu não tenho força suficiente para levantar. Então, eu vou ter que dar uma recuperação do meu músculo, eu tenho que esperar eu recuperar a energia, o ATP, para que eu consiga novamente fazer o trabalho de força. Então, essa relação é importante para a gente entender. Vamos continuar? Fica de olho aí que tem mais informação legal para a gente aqui. E aí a última, que é a ação excêntrica. Nessa ação, ela consiste aí no alongamento dos músculos, né? Enquanto que o músculo está ativado e está também produzindo essa força. Vejam bem, aqui o músculo continua ativado, só que ele fica produzindo força, né? Só que aí numa fase de alongamento. Então ele alonga o músculo e continua fazendo força. Qual que é a anotação? Que essa carga ou essa resistência ela é maior do que a força que foi produzida pelo músculo.
Então, olha que interessante, gente. Quando eu vou descendo na fase de alongamento, e isso também é legal, nós falamos, vem aqui para a gente explicar. Essa fase excêntrica do movimento, que seria essa fase que a professora Iris está com a extensão do braço dela total, é a fase mais perigosa. É a fase mais perigosa para você se lesionar. Então, geralmente, quando você faz a contração, que é a fase concêntrica, você pode até puxar mais rápido. Não precisa ser devagar, mas a fase aqui você vai descendo devagar. Por quê? Porque é a fase que você vai perdendo meio que ali a resistência, né? No sentido que a carga passa a ser maior. Então, nessa fase aqui é a fase que você se lesiona com mais frequência. Então, se eu estou em altas cargas, fase concêntrica, ok, mas na fase excêntrica, que é a fase que eu desço, que eu alongo a musculatura, é a fase que eu mais tenho risco de me lesionar. Então, eu tenho que cuidar bastante. Então, geralmente, a fase concêntrica é um pouco mais rápida e a excêntrica eu solto lentamente, trabalhando respiração também, ok? Vamos seguir porque tem mais informações aí importantes. Continua com a gente. E aí, nós chegamos, professora, na nossa matéria. Sim, agora a ação do músculo no exercício. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai resumir tudo isso que a gente viu numa matéria aí, falando sobre os tipos de ação, né? Ação do músculo no exercício. Acompanhe com a gente. Ação do músculo no exercício. O corpo humano é formado por centenas de músculos que auxiliam nos movimentos. Ação do músculo no exercício. Ação excêntrica ou alongamento, quando o músculo se alonga durante a contração, uma contração excêntrica. Ação concêntrica, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento. Ação isométrico é um treinamento de força que trabalha o músculo com o corpo estático. Assim, a prática consiste em usar os músculos contra o objeto imóvel ou manter o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. Viu aí que legal, né? Resumiu bem o que a gente demonstrou aí, para que você, estudante da mediação, já comece a realizar os movimentos aí, sabendo em que momento que o músculo vai realizar a ação concêntrica, em que momento que ele vai realizar a excêntrica, em que momento que é a isometria, porque isso também vai fazer você entender quais são as adaptações que seu corpo vai passar, né, conforme você vai realizando esse exercício. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, professora Iris? Bora lá. Então acompanhe aí com a gente o nosso próximo tópico, que é, professora Iris, o comportamento do músculo durante a produção de força. Perfeito. Então aqui no comportamento do músculo, nós voltamos novamente com aquela imagem inicial. Lembra que a gente trouxe isométrica, concêntrica e excêntrica? E aí eu quero que você observe a palavra força aí, né? Veja que em todos está produzindo força, mas tem uma específica que o músculo está encurtado. E aí nós temos a concêntrica. E vai ter uma em específico que ele está muito alongado. Percebe que ele está alongado mais que os outros, mais que o repouso. Então, naquela fase excêntrica é a fase de maior risco de lesões. O que eu quero que você anote? Em todas há geração de força. Em todas eu trabalho o nosso músculo. Então, a gente precisa lembrar disso. Em todas o músculo está ali produzindo força. Na outra imagem, a gente vai ilustrar para vocês aí, acompanha no slide pra gente. A gente tem, então, duas fases quando se fala do comportamento. Quais que seriam elas, professora Iris? Nós temos a primeira fase, que é a da contração,
que nada mais é do que o encurtamento, e a fase do relaxamento, que nada mais é do que o alongamento. Perfeito. Então vejam, gente, estou aqui, vamos aqui. Vem aqui comigo agora. Eu vou ficar na fase do alongamento e a professora Iris na fase da contração. Então ela está contraída aqui e eu estou na fase do alongamento, ok? Aí eu digo assim, não, professora Iris, mas eu quero que você faça uma isometria. Agora nós vamos fazer um agachamento. Então vamos lá. Professora Iris vai ficar com o pezinho dela, ela quer vida fácil. Gente, segura esse teu pezinho aí, professora. Deixa eu levantar aqui a calça que ela tá querendo descer. Tá, segura aí o teu pezinho, ela quer vida fácil, mas eu não deixo ela de vida fácil não. Então vamos lá. Ela vai segurar o pezinho dela, nós vamos descer no agachamento e nós vamos ficar. Então aqui, quando eu fico, ó, faço esse movimento, eu estou fazendo isometria. Aqui eu estou na isometria. Mas se eu ficar fazendo subindo e descendo, subindo e descendo, eu estou fazendo que tipo de ação? Concêntrica e excêntrica. Então eu vou ter a fase de contração e a fase de relaxamento. Ficou claro? Tenho certeza que ficou, né? Vamos continuar aí que tem mais coisas para a gente ver. Acompanha aí comigo no slide. Então, nós temos o que de mensagem aqui, professora Iris? Nós temos que quando esse músculo ele se contrai, ocorre um encurtamento das fibras. E quando esse músculo relaxa, há o alongamento das mesmas fibras. Gente, muito fácil isso, né? Ninguém vai errar, todo mundo vai gabaritar nessa atividade. Quero gabarito, viu? E aí, para fechar, gente, olha que legal. Nós ilustramos agora, mas a gente trouxe o rapaz bonito aqui, né? Principalmente para as meninas, né? Bem definido. É um rapaz bonito aqui para a gente ilustrar. Então, tem a fase excêntrica e a fase concêntrica. Olha o movimento da rosca ali, né? Então, a gente tem a aproximação aqui, braço e antebraço, fazendo encurtamento. E aqui fazendo o alongamento. O que mais que a gente tem, professora Iris? Nós temos aí uma contração isotônica e a contração isométrica. Olha, eu poderia desafiar a professora Iris aqui, hoje eu tô malvada, gente, vem aqui comigo. Dizer assim, vou colocar a professora fazer uma prancha, fazer a prancha aí para mostrar como que seria. Mas esse exemplo da prancha, ele seria um exemplo de que ação? Seria da ação isométrica. Por que, professora, que é um exemplo de força, de ação isométrica? Porque o corpo está estático. Perfeito, e ali não vai mudar o comprimento, né? O músculo vai ficar ali produzindo tensão. Naquele momento, né? Eu tenho então uma isometria. Aí você diz assim, professora, eu tava querendo ver a professora Iris fazendo prancha. Eu digo, ó, não se preocupa não, porque vai ter o mexa-se. E no mexa-se vai ter uma pranchinha básica aí. Aí fala assim, professora, eu também queria ver o agachamento. Olha lá a posição, né, do agachamento. A gente também vai ter o agachamento no mexa-se. Professora, eu falei que a professora tá malvada hoje. A gente tem bastante exercício no nosso mexa-se. E aí nós vamos chegar no nosso mexa-se, né, professora Iris? Isso. Olha, gente, chegamos no nosso mexa-se. Eu acho que dá tempo, professora, da gente fazer. Vou até fugir já, gente. Ela tá querendo fugir. Mas vamos conhecer então o nosso exercício aí no slide que nós vamos fazer? Acompanha aí comigo. Então, nós temos aqui no mexa-se alguns exercícios que são trabalhando os tipos de ação muscular, de força no caso, né? Nós vamos ter o agachamento, esse é estilo cadeirinha, tá? Então você vai encostar na parede para realizar ele. Nós vamos ter aqui o tríceps francês, esse também é bem legal, tem que estar na cadeirinha com a coluna bem reta, apoiada ali, né, ereta, para poder realizar. Você pode fazer ele com a garrafinha PET, se for o caso, e nós temos a rosca direta, que nós falamos em todas as aulas aí, né? E para fechar, a bicicleta no solo. Então vamos lá, professora Iris. Bora lá. Gente, como eu tô boa agora eu fiquei boa. Fiquei com dó da professora. Vou deixar ela escolher qual que ela quer. Qualquer um. Olha, gente, ela tá metida, né? Mas qualquer um. Eu acho que eu vou deixar ela ficar naquele deitadinha da bicicletinha. Da bicicleta. É, então ela vai fazer o da bicicletinha. Então vejam bem, a gente vai só demonstrar o exercício. E aí você vai realizar aí os 5. Lembrando que você vai fazer e vai mandar o vídeo pra gente. Então, qual que é a posição da bicicleta, né? Vocês percebam ali que a gente tem já o músculo que está sendo trabalhado. Então, aqui a gente vai estar no ângulo, né? Olha a posição. É
o joelho com o cotovelo, pernas alternadas. Então, vai 1 no próximo, 2, eu não vou deixar ela fazer muito não, tá? Só 1 que eu tô boazinha, professora. Então, demonstrei o exercício da bicicleta. Ela quer humilhar, ela disse, eu vou fazer mais. Então, vejam bem, aqui a bicicleta, ok? Fechou. Aí, nós vamos fazer o da cadeirinha. Professora, senta de frente para lá, só pra gente mostrar como que seria. Só que aqui, gente, você vai fazer numa cadeira, apoiado direitinho, para que você consiga, né, realizar direitinho a atividade. Eu vou deixar ela fazer só com 1, mas vocês percebam ali... Esse, prof. Isso, só com 1. Deixa aí eu ficar de perfil, né, que fica melhor para o aluno. Eu vou ajudar ela aqui, vai ficar de perfil, ficar melhor? Perfil. Então, eu vou só dar uma ajudada nela aqui em alinhar, porque a ponta do cotovelo tem que estar bem alinhadinha aqui, ok? Então, ela vai, desce e vai subindo, ó. Sobe devagar. Isso, vai. Lembrando que a pontinha do cotovelo tem que estar bem alinhado. Vai lá, professora. Isso, bem devagar com a coluna ereta, ok? Vai fazer isso, professora? Eu posso fazer com garrafa PET? Pode. Posso fazer com 1 quilo de feijão? Pode. Você vai adaptar e fazer esse exercício e mandar pra gente o vídeo. O outro, que é o mais fácil, né? Que é o de rosca direta, a gente já fez na aula, durante a aula toda, né, esse exercício, muito fácil. O que a gente tem que cuidar? Só com a posição, tá? Na hora que eu for realizar esse exercício, eu não posso ficar com o meu joelho muito contraído. Eu tenho que dar uma leve flexionada para que eu possa tirar a carga da minha coluna. Então, eu dou uma leve flexionada e faço o exercício. Principalmente se for uma carga muito alta, se eu tiver com o joelho muito estendido, eu vou forçar muito a minha lombar, vou forçar muito a minha coluna. Então, faço isso com uma leve flexionada. E o agachamento, professora Iris, está metida, deve estar gente. perguntando, mas como que a professora está flutuando aí, né? Gente, ela está metida hoje. Ela disse assim, olha, gente, eu tô aqui, ó, sem apoio nenhum e tô de boa. Tô flutuando. Quietinha aqui. Esse seria o agachamento cadeirinho. Você também vai fazer ele tranquilamente. Aí você diz assim, professora, quanto tempo que eu faço? Faz aí, no caso das isometrias, 30, 40 segundos. Não vai fazer mais não, porque você pode não suportar. Se você conseguir 1 minuto, perfeito. E nas demais, faz 1 minutinho, ok? Fechamos, né, professora Iris? Fechamos as atividades. E vamos voltar daqui a pouquinho fazendo a parte 2 da aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.